Beleza, gente. Então, vamos dar início aqui à terceira parte do livro 2. Nós havíamos visto anteriormente o nascimento da cidade, né? Daí, com isso, a gente viu que o Sócrates ele usa a cidade como um passo argumentativo, né, para tentar encontrar a justiça. Ele vai dizer que é muito difícil encontrar a justiça assim de imediato. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Leiamos em letras maiores aquilo que pode estar escrito em letras menores. Então, ao invés de a gente pensar a justiça no indivíduo, a gente vai pensar ela dentro de um contexto de muitos indivíduos, ou seja, de uma cidade. E aí, o que eu falei que é muito importante para vocês, né? Ele faz uma. Ele equaliza o indivíduo e a cidade. O indivíduo e a cidade, né? A alma do indivíduo é igual à alma da cidade. Então, tudo aquilo que acontece em grande escala, acontece também em pequena escala ali no indivíduo, tá? Isso vai ficar mais claro ali no livro 4, né? Mas já adianto que tudo aquilo que ele vai falar da cidade é também possível de falar do indivíduo com as devidas proporções, né? Bom, e uma coisa muito importante do nascimento da cidade é a gente considerar que a cidade da qual eles estão falando não é uma cidade ideal, né? No sentido, uma cidade utópica, né? Onde tudo funciona, onde todo mundo se ama. Na verdade, o Glaucon, em 372D, ele vai dizer para o Sócrates que a cidade ela está fora da realidade, né? Vai dizer que a cidade que o Sócrates traçou até agora, pautada só pela necessidade, né? Só atendendo desejos naturais, digamos assim, né, dos seres humanos, é uma cidade muito semelhante a uma cidade de porcos. Então, o Glaucon ele vai falar aqui do luxo, né? E o Sócrates vai dizer, então, bom, nós sabemos então que para muitas pessoas uma vida frugal não vai ser o suficiente. Então, nós também precisamos imaginar uma cidade luxuosa, né? E ele vai dizer uma coisa interessante, ó, isso talvez nem seja ruim, né? Mas precisamos considerar ela dessa forma. Uma cidade luxuosa, ela vai ter muitas inflamações, né? Muito mais incoerência do que uma cidade natural. Porque nela, nessa cidade luxuosa, a gente vai poder observar não só o nascimento da justiça, que é o objetivo do diálogo, mas o nascimento da injustiça também. Beleza? Então, uma cidade luxuosa, ela vai estar sempre atrás de mais recurso, né? Vai desenvolver cada vez mais população. Então, é uma cidade de inflamações, né? E por isso mesmo, vai ser necessária uma nova profissão dentro da cidade, para coordenar essas inflamações. E essa vai ser a profissão do guerreiro, né? Porque é uma cidade que busca sempre mais, entra em choque com seus vizinhos, e por isso ela vai precisar de um corpo militar ali para lidar com esses choques, né? Para lutar pela defesa da cidade. O nascimento da guerra vocês podem ver em 373E, beleza? E aí, claro, né? É importante a gente lembrar também que na cidade, a primeira coisa que faz a cidade ser uma cidade eficiente, né? Sócrates vai dizer que é o tal do princípio da especialização, né? Isso é muito, muito importante, tá, gente? O princípio da especialização, o que que ele vai fazer? Cada pessoa nessa cidade só pode executar uma tarefa, uma única tarefa, tudo bem? Executando assim uma única tarefa, ela seria então estaria executando essa tarefa até a perfeição, tá? Então ele vai dizer, basicamente, é muito mais fácil, né, um agricultor ele plantar para si mesmo e para os outros, do que ele plantar para si mesmo, fazer o próprio sapato, fazer a própria casa, né, cuidar das próprias crianças, por exemplo. Então a cidade para que as tarefas sejam eficientes, elas precisam ser compartilhadas, né? Bom, e é a mesma coisa para o guardião, né? Mesma coisa para o guerreiro. O guerreiro, para que ele seja eficiente naquilo que ele faz, ele só pode ser guerreiro. E aí isso desenrola alguns problemas, né, como a gente vê mais para frente, porque até o momento, não sei se vocês repararam, nós só temos atividades na cidade ligadas à produção de alguma coisa.
O agricultor, enfim, produz comida. O sapateiro produz ali um bem, né, o sapato. Enfim, todas as atividades até agora são atividades produtivas, atividades de artesão, podemos dizer assim, né? Menos a atividade do guardião. O guardião ele não vai produzir nada, né? Ele vai defender o que a cidade tem. Isso também é significativo, tá? Bom, e aí então eles partem a pensar, e aqui a gente começa a aula, né? Como o guardião deve ser educado, né? Também na aula passada a gente viu que o guardião ele é comparado a um cão, né, no início. Então, primeiro eles vão dizer, bom, que tipo de virtude, né, alguém precisa ter para ser um guardião? Precisa ser alguém antes, né, e de alguma forma atento com o desconhecido. E eles pensam, puxa, onde que a gente vai encontrar alguém impetuoso, né, e brando ao mesmo tempo? E eles pensam no cão. O cão educado dessa forma, né, pode ser gentil com seus familiares e ficar desconfiado de alguém que ele não conhece. Porém, eles vão dizer que é um erro aí, né? Que tipo de erro? Porque a lealdade do cão, ela é uma lealdade cega. O cão, ele pode ser leal àquele que alimenta ele, ainda que seja uma pessoa injusta, ainda que seja uma pessoa que o maltrata depois, né? E o desconhecido pode ser uma pessoa incrível, e o cachorro vai ficar desconfiado, vai ficar hostil nessa pessoa. Então, a lealdade do cão é uma lealdade cega, é uma lealdade que obedece aos instintos do cão, tá certo? Então, Sócrates vai dizer que a lealdade do guardião não deve ser igual ao do cão, deve ser a lealdade do filósofo, né? A lealdade à sabedoria. Então, ele deve ser, ali ele pontua as virtudes, né, do guardião. Ele deve ser ágil, rápido e filósofo, né? Ou seja, querer conhecer o que ele não conhece, tá? Essa é a principal virtude do guardião. Bom, daí então, eles passam a pensar em termos mais práticos, né? Então, em termos mais práticos, como esse guardião vai ser educado? E o Sócrates diz que ele não consegue imaginar uma educação superior àquela que tradicionalmente já existe na Grécia, né? Que seria a educação da música e da ginástica, tá? Música e ginástica, gente, era a educação popular na Grécia, né, digamos assim. Música, efetivamente, né, enfim, obviamente não se refere só à música no jeito que a gente concebe hoje, né? Então, sei lá, Caetano Veloso, coisa assim. Não é música exatamente nesse sentido. Também é, né? Mas música aqui, né, é aquilo que é relativo às artes das musas, tá? Então, a literatura, né, a gramática, enfim. O Platão, ele define mais ou menos assim. A música é educação para a alma e a ginástica é educação para o corpo, tudo bem? Então, a gente pode entender dessa maneira. Tudo aquilo que trabalhar virtudes, por exemplo, é na alma, é música, beleza? Bom, e como tradicionalmente se fazia, a educação vai começar pela música, tá? Então, as crianças, ele vai imaginar a educação desde a infância, né? Nesse momento. Desde a infância dos guardiões, né? Então, a criança deveria ser educada primeiro na música. Daí ele pontou uma coisa muito interessante, né? Olha, vamos começar a educação por onde, né? A gente já viu que tem dois tipos de discursos. Os discursos verdadeiros e os discursos falsos. Por onde a educação deve começar? E aí Sócrates vai falar, um pouco surpreendentemente, né? Mas depois a gente vê que a escolha é óbvia. Pelos discursos falsos, a educação deve começar, né? E aí os discípulos entendem, né? Eles falam, poxa, Sócrates, como assim, né? O que você está falando? Ele vai dizer, bom, nós contamos os mitos às crianças, né? E os mitos, e aqui eu leio, né? Em 377A, a gente lê o seguinte: não entendes, disse eu, que primeiro contamos mitos às crianças? No seu todo, eles são mentirosos, mas neles há verdades também, tá? Então, primeiro, ele vai contar os mitos para as crianças. Por quê? Né? Porque a coisa mais importante nesse momento é o início, né? O princípio das coisas é sempre o mais importante, né?
E na educação, no caso, o início da educação é onde é, dados os moldes, né, para a educação. Então, ele vai dizer o seguinte: é nesse momento que cada um recebe o molde que se quer imprimir a eles. Tá? Então, se a gente colocar um molde ligado à virtude, a criança vai ter uma tendência à virtude. Se a gente colocar um molde corrompido, né, a criança vai ser uma criança com tendências a não lidar bem com os vícios, enfim, né? Tudo bem? Pessoal, até aqui tudo bem? Beleza. Beleza? E os mitos, especialmente, né? Esse tipo de discurso mitológico, os mitos eles são capazes de imprimir uma opinião fundadora nas pessoas, né? É necessário a gente ficar muito atento a qual opinião está sendo impressa. Pode falar, Cláudia. Oi, Henrique, só uma dúvida aqui. Quando você falou no 372B, qual que era o princípio ali de ter muitas coisas? Você falou uma palavra assim que eu esqueci. Do luxo? Fartura? É luxo, né? Isso, é o luxo. Quem falou isso foi o Glauco, né? O Glauco ele vai dizer o seguinte: olha, Sócrates, essa é uma cidade muito parecida com uma cidade de porcos, né? E o Sócrates vai dizer o seguinte: eu vou ler aqui, ó, em 372E. Bem, disse, estou entendendo. Não estamos examinando, ao que parece, apenas a origem de uma cidade, mas a de uma cidade luxuosa. Tá. Tá? É luxo mesmo, em palavras. Eu não me recordo aqui qual é a palavra em grego. Eu estou sem o texto em grego, mas eu mando para você depois. Tá bom. Beleza. Bom, gente, então os mitos, eles vão imprimir uma opinião fundadora, tá? E aí, então, vai começar uma parte que é muito famosa na República, né? Talvez a parte mais estudada da República, pelo menos contemporaneamente, né? Eu imagino que seja essa parte. Começa aqui no finalzinho do livro 2, onde a gente está, e se estende praticamente no livro 3 inteiro, que é a parte conhecida como crítica à poesia, tá? Essa parte, ela fornece, né, para nós as críticas que Platão vai elaborar à arte, no geral, tá? Aqui ele é conhecido como crítica à poesia porque ele vai criticar sobretudo a poesia, mas ele vai falar da poesia enquanto uma arte imitativa, então enquanto arte no sentido que a gente concebe hoje em dia, né? Tudo bem? Aqui a gente observa a crítica da poesia iniciando em 377C, quando ele diz mais ou menos assim, ó. Olha como começa, né? Em primeiro lugar, então, devemos manter vigilância sobre os que criam os mitos. E se criarem um belo mito, devemos incluí-lo na nossa seleção. E se não, excluí-lo. Os mitos que forem escolhidos, nós persuadiremos as amas e as mães que os narrem às crianças, e com eles moldem suas almas muito mais que com as mãos moldam os corpos. Muitos dos mitos que elas hoje narram às crianças devem ser jogados fora. Então, aqui ele tem uma seleção, né, das obras que podem ou não ser contadas à juventude. Tudo bem? Num sentido moderno, né, o que está ocorrendo aqui é realmente uma censura, né? É claro que a censura que segue critérios, né, diferentes da censura que a gente observa comumente. Mas é um tipo de crítica à arte bastante dura e que dificilmente ela é bem recebida, né? Pelo menos hoje em dia, quando alguém estuda essa parte da crítica à poesia, as pessoas tendem a observar o Platão como alguém autoritário. Mas aí, eu deixo vocês tirarem as conclusões. Fala aí, Ione. Aqui, apesar dele falar, porque no nosso vocabulário, quando ele fala sobre falsos, a impressão que dá é que são mentirosos, né? Na verdade, ele está falando de mito.
Mas aí ele diz que mesmo dentro dos mitos, ainda tem alguns que são ruins, que devem ser jogados fora. Sim. E aí, eu não sei, mais para frente ele diz como que será essa seleção? Como que ele vai fazer? Ele vai dizer aqui logo em seguida. Mas sobre essa palavra, né? A palavra que está aqui, se não me engano, é pseudes, que é mentira, né? E falsidade, enfim. A pseudes tem uma certa ideia de ocultamento, né? Os mitos, eles são falsos. Aqui ele vai falar duas coisas, né? Tem uma mentira bela e uma mentira não bela, uma mentira feia. O tipo de mentira que a gente deve contar através do mito é a mentira bela. O que é a bela mentira, né? É a mentira que, ainda que não seja verdade, ela consegue falar sobre o objeto que ela está tentando falar. Tá? E a mentira feia, né? Seria algo que não falasse sobre o objeto. Algo que tipo, não tivesse semelhança nenhuma com o objeto. Então, por exemplo, quando ele É diz aqui. Pode uma falar. crendice, seria uma crendice cega, assim? Uma mentira contada às crianças que não traga nenhuma virtude, nenhum valor. Isso, essa seria a mentira feia, né? A mentira feia seria uma crença, mas na verdade, que não tem Bom, nada. todas as mentiras elas seriam crenças. A diferença é que existe uma mentira que nos traz virtude e uma mentira que nos traz vício. Entendi. Aqui ele vai dizer o seguinte, por exemplo, né? É... Que ele vai falar logo em seguida, né? Mas só para exemplificar, né, com um exemplo aqui. Um mito, né, que não deveria ser contado seria, por exemplo, o mito de Urano e Cronos, né? Então, que Urano, né, teria praticado o crime, né, que o Exíodo atribui a ele, e como Cronos se vingou dele. Então, esse mito de uma ofensa tão grande, né, em relação aos seus familiares, depois de uma punição vinda do próprio filho, é um mito que não agrega no sentido de virtude, né? Tanto que o Adimanto ele fala, né, que para os próprios gregos essas narrativas desgostam, né? Não é uma narrativa legal de ouvir, apesar de ser um mito, né? Então ele diz uma coisa muito interessante, ó. Ao contrário, mais valeria a pena manter esse assunto em silêncio. Se houvesse necessidade de contar esse mito, ele deveria ser ouvido sob segredo, né? Deveria ouvi-lo sob segredo o menor número de pessoas, depois sacrificar não um leitão, mas uma vítima grande e difícil de encontrar, a fim de que pouquíssimos tivessem a ocasião de ouvi-lo. Né? Então seria um mito em que a verdade que está ali, ela está demasiadamente oculta, né? Por outros elementos. E nós não podemos facilmente discernir a alegoria do mito da verdade que está contida nele. Esse é o grande problema do mito. Né? Ele nos traz verdades, só que às vezes a gente não consegue discernir o que é alegoria e o que é verdade. Tudo bem? Daí então eles vão perguntar, né, qual que vai ser o critério pelo qual essas histórias vão ser escolhidas. E o Sócrates vai dizer o seguinte, né, aquilo, né, da mentira bela e não bela. Ele vai dizer, ó, quando alguém, no que diz, faz uma conjectura errada sobre como são os deuses e os heróis, como um pintor cujas pinturas não têm semelhança alguma com os objetos que pretendia reproduzir em suas obras, daí a gente vê a mentira feia, né? Então, esse tipo de mentira não deve ser contado através dos mitos, tá? Porque, no caso, as alegorias podem motivar a pessoa a ser igual aos deuses, né? Se eu digo, puxa, né? Essa pessoa é uma pessoa divina. Se a gente contasse essa história, a gente poderia achar que é uma pessoa, sei lá, divina, então, como Cronos, né? Que come os próprios filhos. Porque os deuses fazem isso, então eu posso também, né? Percebe? A questão que o Sócrates está tentando evitar é isso. Que a gente enxergue nos deuses essas imagens referenciais coisas negativas, tá? Pode falar, Cláudio.
É que nem você falar para a criança que tem um bicho-papão, por exemplo. Por isso que você vai começar com a criança. Ele usou uma psicologia. Essa questão dele falar isso era por causa disso. Uhum. Isso. Para que não imprimam uma imagem errada sobre o que deve ser elaborado. Por exemplo, uma criança. Uma criança, ela vai tentar encontrar exemplos, encontrar modelos de conduta nas histórias que ela ouve. Se essas histórias que ela ouve forem, como essa história aqui do Urano e Cronos, por exemplo, a criança pode ter uma falsa noção de que sei lá, correto fazer esse tipo de coisa, entendeu? Por exemplo, no Aristóteles, né, já que a igreja se baseou nele, ele já imprimia um medo através. Assim, a igreja, ao mesmo tempo que ela condenava os mitos, né, eles colocavam que Deus castigava, e as pessoas inventavam que tinha o bicho-papão, que o anjo ia fazer não sei o quê. Ao mesmo tempo que ela tirou o mito, que ela condena o mito, a igreja condena, né? Uhum, Ela fala que é coisa do diabo, inclusive. Eu já vi isso na televisão, assim, da igreja católica. uhum. Só que ao mesmo tempo ela impôs o medo. Ela trouxe essa parte sombria, né? Que o Platão, que o Sócrates condenou. O que tá sendo feito é exatamente isso, a gente não associar nenhum tipo de coisa negativa às imagens de deuses, né? Ou coisas divinas, tá? Deuses e daimones, né? Ele coloca aqui. Fala aí, Anne. Cláudia, essa parte aí da igreja, como eles tiraram o mito e colocaram tudo muito dualista, é porque a igreja ela é exotérica. Então ela não considera um ensinamento esotérico, como se você mesmo que conseguisse caminhar, né? Ela, Uhum. ela coloca um Deus inacessível e diz que a gente é assim a parte mais baixa de tudo, que a gente rasteja. Então, você já nasceu em pecado e você não tem condições mais. Era melhor nem viver se fosse olhar pela igreja, né? Então, elas tiraram completamente o mito e a parte esotérica da religião, que é a parte mais bonita. É. Então, ó, só para a gente exemplificar mais nessa questão de por que não contar esse tipo de mentira, né? Eu vou ler aqui um trechinho de 378D até E. Então vamos lá. Que Hera foi agriloada pelo filho e que Hefesto foi arremessado do alto por seu pai, quando ia defender sua mãe, que estava sendo agredida, e tantas quantas lutas entre deuses Homero narra em seu poema, tudo isso não deve ser acolhido em nossa cidade, quer tenha sido criado como alegoria, quer não. É que o jovem não é capaz de discernir o que é alegoria e o que não é. Mas, quando tem a cidade, o que apreende das opiniões costuma tornar-se indelével e imutável. Talvez seja por essas razões que se deve ter como muitíssimo importante que os primeiros mitos que os jovens ouçam sejam narrados da maneira mais bela possível para que os levem na direção da virtude. Tá? Tudo bem? Então aí o Adimanto vai perguntar o seguinte: bom, então como então os mitos vão ser contados? Né? A gente já sabe agora quais mitos não contar, né? Então, quais mitos deverão ser contados? Como que a gente vai elaborar o critério para que se contem os mitos? E aí, o Sócrates vai dar uma resposta muito tranquila, né? O mito ele deve ser narrado dizendo o que um deus é. Então, aquilo que a gente falou das mentiras belas, né? E aí ele vai elaborar três grandes restrições à poesia e à mitologia, né, digamos assim, nesse primeiro momento, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, um deus, ele deve ser retratado como bom. Um deus, ele é bom. Tá? Eu vou ler aqui em 379C para vocês. O Deus
mas por poucas coisas em relação aos homens, e não por muitas. É que temos menos bens que males, e não devemos ter nenhum outro como causa. E quanto aos males, devemos procurar outras causas que não o Deus. Tá? Então aí ele vai dizer, né, que vários mitos populares, né, diziam, por exemplo, que Zeus, né, o rei dos deuses, dava aos seres humanos boa sorte e má sorte. Dizia que ele misturava duas jarras, né, a jarra da sorte e a jarra do azar, na jarra da vida humana. Que ele misturava, então, bens e males na vida humana. Ele vai dizer que, bom, isso não é verdade, porque um Deus ele é bom, ele nunca deve ter males. Tá? Então é isso que você falou, né, Cláudio? Nenhuma coisa do divino vai te trazer mal. Na verdade, é o contrário. Né? Um Deus, já que ele é bom, ele só pode causar, ele é semelhante, ou seja, o bem. Né? Tudo bem? Segunda grande restrição. Um Deus, ele não muda, tá? Ele não se metamorfoseia. Quem já leu a Ilíada ou Odisseia sabe que os deuses eles aparecem para os seres humanos sempre disfarçados. Então, por exemplo, né, na Odisseia, Atena, quando vai falar com Odisseu, ela se disfarça na figura de um pastor ou na figura de um ancião. Ela nunca aparece e nunca diz quem ela é, né? Ela dá a mensagem que Odisseu precisa escutar, mas sem revelar-se. E aí o Platão vai dizer o seguinte: é impossível, disse, que também um Deus queira mudar a si mesmo. Mas ao que parece, sendo muito belo e muito bom, dentro do possível, cada um deles simplesmente permanece sob a forma que lhe é própria. Tá? O argumento do Platão é mais ou menos o seguinte: já que um Deus é bom e belo, algo que é bom e belo nunca vai, de vontade própria, né, se metamorfosear para algo inferior. Então, se um Deus mudar, né, nunca vai ser primeiro, né, por influência humana, e nunca vai ser para pior, tá? Então, esse é o argumento dele. Os deuses, então, eles não se disfarçam. Tá? Daí ele faz, né, além desse exemplo aqui da Odisseia, né, que eu passei, ele diz, por exemplo, né, de novo, né, uma crença popular de que os deuses, e principalmente Zeus, né, habitaria entre a humanidade na figura, disfarçado, né, na figura de peregrinos, ou na figura, né, de mendigos, né, tudo bem? Pode falar, Ione. Você estava falando, e como a gente sabe que o Platão era um iniciado, ele também vai falar dessas coisas que são muito além de uma forma muito assim, velada, né? Então, quando ele fala de deuses, deuses eles não têm corpo físico. Então, para eles aparecerem, eles têm que criar uma imagem para aparecer para um humano, porque é o que a nossa finitude reconhece. Se ele aparecer do jeito que ele é, a gente não, que nem no Bhagavad Gita, você não vai conseguir nem olhar, né? Então ele aparece de uma forma simples, que a pessoa que vai estar vendo possa entendê-lo. Talvez seja isso que o Platão quisesse passar. Não, na verdade, o que ele está dizendo é que o Deus nunca vai se inferiorizar para aparecer para um ser humano. Né? Na verdade, ele está falando contra essas tradições, por exemplo, um Deus, então ele vai aparecer de uma maneira mais simples, né? Ou então Krishna, por exemplo, né? Que aparece na figura de um avatar. Ele está falando que um Deus nunca se rebaixaria, né? Para Sim, isso. ele não apareceria de uma forma má, sempre em virtude. Mas, Ó, mas ele está falando tá da dizendo, aparência ou da, tá dizendo, cada um deles simplesmente permanece sempre sobre a forma que lhe é própria. Tá? Sim, a forma da virtude, né? Ele está falando da essência, não da aparência, é isso? Não, da aparência mesmo, o que ele está falando é da aparência, como um Deus aparece, porque ele está dizendo na poesia, né? Na poesia é dito que os deuses aparecem para os seres humanos de múltiplas formas, muitas delas não condizentes com a figura de um Deus, tá? Então, o que eu falei, né? A forma de um forasteiro, de um mendigo, de
sei lá, de um mortal mesmo, né? Quer que ele seja. E com isso eles enganam a percepção dos seres humanos. E aí, o Platão está dizendo que um Deus, na sua medida, ele vai sempre permanecer sobre a forma que ele é própria. Ele não vai mudar, ele não muda de forma, né? Aqui ele não entrou nem no mérito de falar se ele tem um corpo, se ele não tem um corpo, né? Ele só vai dizer que um Deus não muda para aparecer para os seres humanos, tá? Beleza? Falei. É, mas aí essas histórias, qual que seria então o... Quem teria escrito essas histórias com os deuses metamorfoseados? Seria a mente humana? O Platão, quando ele diz que o mito não é aceito, ele não é aceito por uma excessiva elaboração mental humana. Então, por exemplo, no caso de Homero e Hesíodo, ele vai dizer aqui que eles inventaram esses mitos. Não são mitos, assim, percebidos por alguma realidade superior. Eles inventaram essas histórias. E por serem histórias inventadas, nesse sentido, né, elas também são histórias mentirosas, porque elas não dizem a verdade sobre os deuses. Tá? São mentiras não belas. Né? Ele está querendo aqui contar as belas mentiras, os belos mitos para a infância, né? E ele está dizendo que essas mentiras que não dizem a verdade sobre os deuses, mas os retratam sobre formas desvirtuadas ou cambiantes, né? Não são verdades. Então, ele descarta elas por serem criações humanas. Não exatamente por serem criações humanas, né? Mas por serem criações humanas inferiores, não dizem respeito assim aos deuses. É interessante, gente, que aqui, né? O Platão ele tem uma visão sobre sobre a religiosidade grega bastante diferente do que era a religiosidade grega, né? De alguma maneira ele consegue com os mitos, né, com as histórias, enfim, com o que ele faz aqui sobre ao longo dos diálogos, né, fazer uma espécie de reelaboração filosófica, né, da mitologia. Então é interessante também. Mas é diferente de estudar mitologia a partir do Homero e do Hesíodo, né, nem se fala. Beleza? E aí, por último, né, a terceira e última restrição que ele faz aqui, a gente encontra em 383A, que é sobre a mentira. Então a mentira, ela é alheia aos deuses. Os deuses nunca vão mentir para os seres humanos. Ele diz que a mentira, no nível humano, ela até pode ter uma face útil, né, para os seres humanos. Ele diz aqui, a mentira, ela será útil, né, contra os inimigos, em favor daqueles a que chamam amigos quando por causa de um delírio, uma demência, eles tentam praticar o mal. Né? Nesse momento, a mentira, para afastar o mal, se torna um remédio, ele vai dizer. Só que, a nível divino, essas coisas não acontecem. Então, ele vai dizer o seguinte, aqui eu vou ler em 383A. O Deus é completamente simples em seus atos e palavras. Ele próprio não se transforma e não engana os outros, nem com aparições, nem com palavras, nem com envio de sinais, quer em vigília, quer sonhando. Então, o Deus, ele só diz a verdade. Tá? O Deus ele não admite, né, ser enganado na parte mais importante de si mesmo, ou seja, sobre a sua natureza. Né? Então, isso aqui vai ficar mais claro para a gente, talvez, no livro 9, né? Quando Platão diz que, ao realizar uma injustiça, você, na verdade, não realiza a injustiça contra o outro, mas contra a própria alma. Então, quando um Deus conta uma mentira, ele está realizando uma injustiça na própria alma, mas eles não admitem isso, por isso eles não mentem, né? Ainda que ela tenha um propósito, a mentira. Então ele vai dizer, continuar, né, que o Deus é completamente simples em seus atos e palavras. Tá? E aqui ele fala, então, contra, né, a tradição do Hesíodo e do Homero, quando eles dizem, por exemplo, né, que na Ilíada, Zeus ele envia um sonho falso ao Agamenon. Né? Zeus ele engana o Agamenon com um falso sinal
para que ele ataque os troianos, né, por exemplo. E em outras questões também que os deuses enganaram os seres humanos ali nas obras, né? Na Ilíada também, Pândaro, né? Ele recebe um sinal de Atena para atirar a flecha contra o Menelau, romper a trégua, né, dos gregos. E com isso, os troianos, enfim, essa vai ser o início da queda dos troianos. Né? Bom, e aí ele vai então em 383C resumir as razões dessas três restrições, né? E aqui é praticamente o último parágrafo, né, do livro 2. Então ele vai dizer o seguinte: quando alguém então pronunciar tais palavras sobre os deuses, reagiremos com rudeza e não lhe concederemos um coro, nem deixaremos que os mestres as usem na educação dos jovens, se queremos que os nossos guardiões sejam piedosos e semelhantes aos deuses, tanto quanto é possível a um homem. Então, lembramos, né, o propósito dessa restrição, dessa crítica à poesia, é um propósito educacional, tá? A nível mistérico, talvez, né? Os mitos eles têm uma utilidade superior, mas na educação a utilidade dos mitos é muito restrita, né? Eles devem ser contados simplesmente para imprimir um molde de virtude na primeira infância. Beleza? Sobre essa parte aqui, né, não lhe consideremos um coro, essa ação de conceder um coro seria você dar os atores, enfim, né, da cidade, para que um poeta é sua obra com eles, né? Então, por exemplo, nos festivais das tragédias, né, aqueles que apresentavam as tragédias tinham sido garantidos com um coro, né, o coro da cidade. Ou seja, o que o Platão está querendo dizer aqui? Essas atividades, elas não seriam atividades promovidas pelo Estado, né? Beleza? Então é assim que termina o livro 2, gente. Com essa crítica à poesia com foco na mitologia, né? Depois, no livro 3, a gente vai começar a falar sobre essa crítica em relação aos heróis, né? Que a gente falou em relação aos deuses. No 3 ele vai falar sobre os heróis, sobre modelos de virtude mais concretos, né? Mais humanos. Que ele fala sobre a natureza dos deuses. Mas e aí, gente, dúvidas, comentários, podem ficar à vontade. Nossa. Quando ele fala do Cronos, que esse mito deve ter sido antes de Platão, eu não li sobre a origem do mito, né? Quando ele fala do Cronos, que o Cronos já tinha essa simbologia do Cronos como tempo, e que essa forma deles representarem o mito de um pai engolindo os filhos seria o tempo que vai se acabando, né? E aí você tem pouco tempo durante a vida, né, para se superar. Eles já conheciam isso na época, ou ele está falando que para as crianças esse mito não seria compreensível? Esse mito ele não seria compreendido. Para as Os crianças. jovens eles não conseguem discernir a alegoria e a verdade contida nos mitos, por isso eles são perigosos. Né? Entendi. Entendeu? Que daí poderia assustar ao invés de ensinar, né? Isso, isso. Na verdade, eu não digo nem assustar, eles poderiam dar maus exemplos mesmo. Né? Porque ali dentro da mitologia, todas as relações entre os deuses são relações familiares. Né? Isso vai ser particularmente importante quando a gente levar em conta que os guardiões eles vão ser compreendidos como uma única grande família. Né? Lá no livro 5 a gente vai entender a ideia de classe, né, dos guardiões. Então, uma agressão contra a própria família, para os guardiões, é muito grave, né? Porque seria eles atentarem contra a própria classe, né? Beleza? Mas acho que a chave aqui para a gente entender a crítica à poesia, gente, é a gente entender que ela tem propósitos educacionais. Pelo menos nesse começo, né? Depois lá no livro 9, livro 10, a crítica à poesia, ela toma outro rumo. Não é mais uma crítica educacional, mas uma crítica em relação a
elaboração de conhecimento, né? Mas aqui no momento é uma crítica educacional, simplesmente. Beleza? Só digo assim, que essa crítica, ela evolui, né? Ela é retomada e ela evolui, né? A poesia, ela passa a ser cada vez mais restrita no âmbito da cidade, né? Cada vez menos aceita. Tá certo. Beleza? E vamos que vamos. Tá bom, perfeito. Eu acho que foi bem explanado. Foi legal. Beleza, gente. Mais alguém quer realizar algum comentário, alguma pergunta? Não, vou me comprometer a ler o livro 1 e 2 para ver se eu Obrigada. tenho algumas perguntas. Que Para foi, Cláudia? o próximo encontro. Não, só estou agradecendo. Ah, tá. Beleza, gente. Obrigado, então, pela atenção de Obrigada. vocês. Bom fim de semana. Tchau. Dúvida Tchau, minha, obrigada. empurram a minha aí. Até mais. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.